Então vamos lá. Meus irmãos, hoje, 8 de novembro de 2020, aniversário da Igreja Batista Boas Novas. Exatamente 20 anos. 20 anos de organização da Igreja Batista Boas Novas. Na verdade, a data nós estamos celebrando hoje, 8 de novembro, mas a data de organização é 4 de novembro do ano de 2000 redondo, né? E hoje, 2020, completa então 20 anos, né? Nós temos um tema que nós queremos desenvolver nessa noite. O tema é: qual o modelo de igreja que seremos? Por que uma expressão em tempo futuro? Porque todo dia é dia de, no presente, nós planejarmos o futuro. É no presente que a gente analisa, que a gente faz planos para aquilo que vai acontecer. Há situações que a gente já está vivenciando, há situações, mas há situações que a gente pode torná-la melhor e muito melhor. E vocês sabem disso. Esse texto que nós temos como base, ele é extremamente importante para essa noite, porque ele é exatamente o texto onde nasce a Igreja de Cristo, que ela começa a desenvolver-se, que acontece o primeiro sermão de Pedro, em Atos capítulo 2, e quando ali ocorre o batismo de quase 3.000 pessoas. Atos capítulo 2. E nós temos aí, Atos capítulo 2, versículos 46 e 47. Diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Cada dia, olha que expressão extremamente fundamental para nós pensando no futuro. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Atos 2, 46, 47. Vamos extrair desse texto algumas lições. A primeira lição: qual o modelo de igreja que seremos? Qual o modelo? Nós vamos tentar responder a este tema. Primeiro, uma igreja perseverante. Uma igreja perseverante. O texto diz assim: e perseverando. É isso que está escrito no início do versículo 46. A perseverança deve ser uma das características de todo cristão, consequentemente da igreja. Jesus disse em Mateus 24, 13 assim: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Não há opção das pessoas começarem e pararem, só há uma alternativa: continuidade. Perseverança, uma igreja perseverante. Qual o modelo de igreja que seremos? Uma igreja perseverante. Segunda lição: uma igreja unida. Nós temos aí uma outra palavra, depois de perseverando: unânimes. Ideias, pontos, situações em que a gente converge na mesma direção, que a gente pensa da mesma maneira. É possível quando nós falamos das Escrituras Sagradas e quando falamos de um Jesus único, quando a gente não cria outros deuses, quando nós focamos na pessoa de Jesus. É um Jesus, é o mesmo Jesus. Andarmos unidos. A palavra diz em Filipenses 2:2, gosto muito desse texto e estou apresentando esse texto numa outra tradução, a Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz assim: então peço, o apóstolo Paulo escrevendo a essa igreja, ele diz assim: então peço que me deem a grande satisfação
de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Meus irmãos, em Cristo, todos nós podemos andar unidos, porque nós focamos uma pessoa, exclusivamente uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Uma igreja unida. Qual o modelo de igreja que seremos? Uma igreja unida. Uma terceira lição, extremamente importante, que também baseada no texto: uma igreja alegre. Como é gostoso você andar constantemente com pessoas positivas, alegres. Que esta igreja, que a sua vida, a minha vida, seja uma vida de constante alegria, porque nós temos o Senhor. Diz a palavra, alegria, e partindo o pão em casa, comiam com alegria. É assim que está dizendo o versículo 46. Uma igreja alegre. O apóstolo Paulo, novamente, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, aos Filipos, Filipenses capítulo 4, verso 4, gosto também muito desse texto, fala muito ao meu coração, e ele diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Aliás, a carta aos Filipenses, a palavra-chave é alegria. Uma hora vocês separem um tempo e leiam a carta aos Filipenses. Não são muitos capítulos, Leiam toda a carta e destaquem a palavra alegria nesta carta. Uma igreja alegre. Irmãos, como é gostoso conviver com pessoas alegres. E esta alegria, todos nós sabemos que ela não vem de nós, ela vem de Deus. Então é uma alegria perene, é uma alegria eterna, é uma alegria que muitas vezes a circunstância, elas não dizem para a gente ser alegre, mas a gente continua alegre. Há até uma canção, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Nós temos motivos de ser uma igreja alegre. Uma quarta lição extremamente importante aqui nesse texto: uma igreja que exalta Deus. Não importa, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas eu quero exaltar a Deus. Nós vamos cantar hinos que exaltam a Deus. Vamos esquecer o homem, vamos exaltar a Deus. Não importa se alguma coisa não aconteceu como nós queríamos que acontecesse, nós vamos exaltar a Deus, vamos glorificar a Deus. Uma igreja que exalta a Deus, diz a palavra, louvando a Deus. Não está escrito aí? Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, louvando a Deus. Uma igreja que exalta a Deus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo novamente escrevendo aos Colossos, igreja de Colossenses capítulo 3, verso 16, a nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim, de maneira muito clara, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Uma igreja que o tempo todo exalta a Deus. Uma igreja que glorifica o nome do Senhor. E uma próxima lição, a quinta lição: qual o modelo de igreja que seremos? Uma igreja simpática. Meus irmãos, meus amigos, andar com pessoas antipáticas deve ser horrível. Deve ser horrível. Eu já preguei por muitos anos na minha história de pastor, e eu sempre disse de púlpito, falei, olha, se você for uma pessoa negativa, antipática, se você for uma pessoa que reclama das coisas, você vai ter dificuldade de andar comigo. Eu sempre disse isso, e espero continuar dizendo isso até a morte,
porque eu não quero ter esse tipo de vida, eu não desejo e não pode ser assim. A igreja de Cristo, ela é uma igreja simpática, nada de rosto truncado, fechado. Eu sei que alguns carregam alguns defeitos de fabricação, né? Eu digo sempre que esses defeitos, um deles eu carrego, né? Porque o meu rosto, muitas vezes, você está olhando para mim e você você olha para mim e fica assim, né? Meio receoso, não sei, esse pastor tem um jeito de ser carrancudo, esse pastor, né? Olha, mas por favor, me dê uma chance, por favor, né? Eu peço, né? Uma igreja simpática, diz a palavra, irmãos, no texto, que esta igreja, ela caía na graça de todo o povo, diz o texto, e caindo na graça de todo o povo. Uma igreja simpática, ela vai ser uma igreja que vai fazer diferença. Ela vai ser diferente. Onde você andar é diferente, porque você é uma pessoa diferente. Você há de influenciar alguém. Meus irmãos, é natural nós sermos mudados, transformados e nos tornar pessoas educadas, pessoas bondosas, gentis, equilibradas, e não como diz aí a história de hoje, que a maioria está doente, né? A maioria está doente. A igreja de Cristo, ela necessita cair na graça do povo. Eu ainda ouço, e o irmão também ouve, muitas pessoas ouvem, que os evangélicos ou os crentes, né? Às vezes as pessoas se referem a nós, né? De uma maneira assim, não muito positiva, e eles nos rotulam. De que maneira? Crente é chato, crente é antipático, crente é isso, aquilo. Eles falam de mim, falam de você, sabia? E nós temos que mudar isto, se nós mudarmos a nossa posição de enxergar as coisas e de agir. Ser pessoa simpática, uma igreja simpática. Diz a palavra, caindo na graça de todo o povo. Estas pessoas eram simpáticas. Você precisa de ser mais simpático, e eu também. Então vamos nos auto aqui avaliar e nos auto empurrar. Vamos dar um empurrão. Ô pastor, né? Eu lembro que numa determinada ocasião eu estava numa igreja e estava saindo as pessoas e eu estava cumprimentando, e uma criancinha estava o tempo todo assim estendendo a mão para mim, pequenininho, né? E eu confesso, irmãos, que eu não vi a criança. Aí uma irmã de longe estava filmando, né? Vocês entendem o que é filmar, né? Ela estava olhando, né, o que estava acontecendo, né? Aí ela chegou no meu ouvido assim e falou: pastor, tem uma criança aí perto do senhor que está querendo te cumprimentar. E o senhor até agora não cumprimentou, e ela deve estar há um tempão já segurando a mão para cima, né? Esperando, né? E eu então falei assim: tá certo, irmã, né? Fiz de conta que nada estava acontecendo, e eu me dirigi à criança e dei atenção e conversei. Como eu agradeci para aquela pessoa. Meus irmãos, nós precisamos desses conselhos, dessas orientações. Uma igreja simpática. E por último, uma igreja que colhe os frutos. Uma igreja que colhe os frutos. Diz a palavra no final do versículo 47, diz assim: e cada dia. Isso me chama muito a atenção. Isso tem que acontecer, meus irmãos. Esse texto tem que pular para fora do impresso aqui, entrar no meu coração e eu crer. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Eu louvo a Deus que todas as vezes que os irmãos saíram para o evangelismo, eu dizia para os irmãos: confiem, acreditem, algo está acontecendo. Confiem, acreditem, algo está acontecendo. E eu continuo dizendo hoje: algo está acontecendo. Deus está fazendo uma obra. E se não está aqui, não se preocupe não, porque hoje Deus nos deu a graça, no aniversário da igreja, da gente ver, né? Nós estamos vendo. Então a irmã Iracema, ela existe, né? Está aí, né, irmã Iracema? Ao vivo e a cores, né? Mas eu quero dizer que tem coisas que nós não estamos vendo, estão acontecendo, e Deus está sendo glorificado. Aleluia. Deus está sendo glorificado, porque há um trabalho sendo feito.
os frutos, uma igreja que colhe os frutos. Eu chamo para esse texto Atos 9:31, que nós lemos aqui pela manhã, e eu mencionei que estaria lendo à noite também. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava, crescia em número. Ela crescia. Irmãos, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela cresce. O crescimento é natural. Basta nós continuarmos pregando o Evangelho com integridade, com verdade, ela cresce. E cresce a igreja verdadeira. Não é comércio não, tá? Não é comércio, não é casa de show, não é boate e outros nomes que nós vemos na atual sociedade, ou empresas, né? Na verdade, hoje eu prefiro dizer que está crescendo bastante empresa, tá? Não tenho medo de falar isso, né? Porque isto é a verdade. O que está crescendo mais é empresa. Mas eu estou falando aqui do texto e estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, fazendo uma revisão para nós concluirmos. Qual o modelo de igreja que seremos? Então, respondendo a essa pergunta: uma igreja perseverante, uma igreja unida, uma igreja alegre, uma igreja que exalta a Deus, uma igreja simpática, uma igreja que colhe os frutos. A Igreja Batista Boas Novas, Rua Urano, número 99, Jardim Novo Horizonte, Carapicuíba, São Paulo, Brasil. Esta igreja ainda luta para pregar a Bíblia Sagrada, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.